mano. E se existe, muito grande. e se existe uma parada que a gente não sabe que tá vivo? Porque a gente já conversou sobre isso, seres vivos, seres não vivos e tal. Mas e se existe uma civilização muito, mas muito longe, que nem eles chegam aqui, nem a gente chega lá, e tá a gente especulando daqui e eles especulando de lá? Pode Não ser dá também. tempo de chegar, né, mano? É muito longe. Aí quando ligado? chega já morreu e nem chegou. Não, mas aí tem aquele sinal WoW, né? Grande sinal WoW. Fala aí disso aí também pra O galera. que é sinal WoW? Vamos lá. Tá, Mas pô, Mítico, você tá com ponto aí? Não, é nesse Não, essa pareceu que foi do Não, ponto, nesse assunto, meu TikTok é... Então vou essa aí, explicar o sinal eu WoW de vejo um jeito essas muito coisas. mais legal. Vocês já ouviram falar da teoria da Floresta Negra? Não. Não. Não? Então é o seguinte, imagina que você entra na floresta, na sua casa ali no quintal tem uma floresta. E você entra nela de noite escuro. Você vai entrar fazendo um estardalhaço ou você vai entrar devagarzinho com medo de ter uma onça escondida? Não, com medo, um com bicho? Eu medo. vou entrar de Com medo. boa. Receoso. Receoso. Todo mundo concorda. Sim. Show de bola. Costa. A teoria da Floresta Negra, que é essa aí, ela existe para explicar por que a gente não encontra com outras civilizações. Calma que eu vou chegar no sinal WoW, que você vai ver. Olha que doideira. O que acontece? Pode ser que o universo está cheio de civilização, mas ninguém quer pôr a cara, tipo numa Floresta Negra. Você não quer pôr a cara ali porque eu tenho medo da outra civilização, pois se a outra vier e me pegar, cara. É assim? É assim. Então tá todo mundo escondido. O que isso tem a ver com o sinal WoW? Olha Vamos lá. essa fita é maluca aí, ó. O que isso tem a ver com o sinal WoW? Você entrou lá na floresta, volta lá pra floresta. Aí você chega e fala assim, cara, será que ali tem alguma aranha, algum bicho? Você vai ali dar uma chacoalhadinha na folha assim, né? Tá. Aí você, opa, não tem nada. Dizem que o sinal WoW é isso aí. Alguma civilização pode ter mandado essa mensagem. Nós captamos essa mensagem e eles descobriram que a gente captou. E aí eles sumiram. E aí eles sumiram. Falaram, opa, tem gente ali, cara. Vamos ficar quieto aqui no nosso canto. Ave Caralho, Maria. agora eu fiquei com um pouco de receio. Essa é a ideia dessa a gente chama de hipótese, pode chamar de teoria, não tem problema nenhum, da Floresta Negra para explicar por que a gente não encontra ninguém ligado com o sinal WoW. O sinal WoW, para quem não sabe, é o seguinte, um grande radiotelescópio nos Estados Unidos, chamado Big Ear, ele registrou ele ficava lá caçando, né? Vendo se ouvia alguma coisa. Só vinha ruído. De repente apareceu um sinal ali que não era um ruído, era meio que um sinal coerente. Que era como se alguém tivesse mandando aquele sinal. Ou seja, aquele sinal não poderia ser um negócio aleatório. Alguém, alguma civilização, alguma coisa inteligente teria que ter mandado aqueles códigos ali, que é uma quantidade mínima de código. E o cara, o astrônomo, na hora que chegou lá, ele marcou e ele falou WoW, ele escreveu WoW ali do lado. Por isso ficou conhecido como sinal WoW. Porque ele falou, caramba, detectamos alguma coisa. O problema é esse, nós nunca mais detectamos nada. Mas eu consigo viajar pro Tecnicamente, passado? Não. Se eu viajar muito rápido? Não. 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 Não dá pra você passar da velocidade da luz. É impossível. Impossível. Aliás, nem chegar nem perto, né? A gente não... O pessoal não O consegue. que viaja mais perto da velocidade da luz? A luz. Não, Na fora a prática. luz. Não, tem o muon, né? O muon Tem coisa aí que a gente... Não, nos aceleradores de partícula a gente consegue velocidades próximas. É. Aí você tá acelerando partícula, né? É. Aí tem uma coisa, né? Partícula, um átomo e minúsculo, tal. né? Tudo bem. Mas acho que os muons é o que mais... A muon é uma partícula. Fundamental lá, que tá Fundamental. dentro do núcleo do átomo lá. E quando tem supernova, quando tem explosão de raio gama no universo, ela libera essa partícula numa velocidade muito próxima da velocidade da luz, assim, com várias casas decimais. É a maior energia que a gente consegue medir. Isso bate na atmosfera o tempo inteiro. O tempo todo, assim, tá batendo. Então, ela bate na atmosfera, ela quebra num monte de partículas e a gente consegue medir aqui. Entendi. Chama raios cósmicos. É isso aí. bizarro, é bem pra legal. Isso é muito louco. E o que a gente faz nos aceleradores de partícula é a mesma coisa, só que de uma forma controlada e com muito menos energia. Ivan Rosa pergunta: como se deu a formação do Sol? Boa, Ivan. Ótima pergunta. Então, é o seguinte, o Sol é uma estrela, né? Então ele se formou como, basicamente, todas as estrelas se formam. Como que acontece isso? Lá no universo, estava lá 5 bilhões de anos atrás, uma nuvem de gás e de poeira, quietinha ali. Muito gás e muita poeira. Mas, relativamente perto dessa nuvem, hoje a gente já sabe até quantas foram, explodiram mais ou menos umas 15 supernovas. Quando uma supernova explode,
Uma supernova é uma estrela muito grande que na hora que está queimando o ferro ali, que é o último elemento, ela não aguenta e acaba explodindo. Quando ela explode, ela gera uma onda de choque. Essa onda de choque ela vem viajando pelo universo, só que não pode estar muito longe. Por isso que perto da onde estava essa nuvem de gás, onde nasceu o Sol, tinham mais ou menos 15 supernovas que explodiram quase que ao mesmo tempo. Essa é a conta que tem hoje. Quando essa onda de choque atravessa essa nuvem de poeira e gás, a nuvem estava ali quietinha. De repente, por conta dessa onda de choque, essa nuvem começa a se aglutinar. Então a poeira e o gás começam a se aglutinar em alguns nódulos nessa nuvem aí. E são essas aglutinações que começam a crescer, vem outra onda de choque, agita mais ainda, vem outra onda de choque, agita mais ainda. E são essas aglutinações que acabam formando as protoestrelas. Não, uma nuvem não forma uma só, formam várias, que a gente chama hoje de aglomerado aberto. Então, quando a gente coloca a imagem das Pleiades aí, o Mulambo, a gente já colocou aqui, a gente forma o que a gente chama de um aglomerado aberto, não é o globular. O globular é aquele que parece uma bolinha de estrelas. A gente forma um Pleiades. Aí, coloca imagens aí, ó. A gente forma um aglomerado aberto. Essa primeirona aí tá legal, ó. Então a gente forma um aglomerado aberto de estrelas. Todas essas estrelas no aglomerado aberto nasceram basicamente juntas, tá? São o que a gente chama de irmãs gêmeas. E o legal das Pleiades, olha aqui, ó, que legal, ó. Então as Pleiades são essas estrelas aqui, a gente chama de 7 irmãs, mas vocês estão vendo essa nebulosidade aqui? Essa nebulosidade é o resquício dessa nuvem de poeira e gás onde elas se formaram. Então, começa a formar esses nódulos nessa nuvem zona de poeira e gás, isso aí começa a girar, você cria uma protoestrela, depois disso você cria uma estrela. Então foi assim que o Sol nasceu. O Sol nasceu num ambiente muito parecido com esse aqui das Pleiades, com várias irmãs. Tanto que a gente até falou aqui aquele dia aqui com o Rafa, com os meninos aí da USP, que uma grande linha de pesquisa que tem hoje é descobrir as irmãs gêmeas do Sol, aonde elas estariam. A Islândia tá aumentando, olha só. Por isso que a gente fala, cara, a Terra é viva e dá toda essa trabalheira para quem trabalha com geologia, com paleontologia e tudo, que é pegar essas coisas aqui que vão ficando, uma coisa que vai entrando embaixo da outra, uma coisa que, de um lado entrou, mas do outro apareceu, aflorou, que a gente chama. Pô, agora eu tenho que achar esse pedaço aqui, aonde que ele tá. Então é montando um quebra-cabeça, cara. Mas você acha. Acha. Então é por isso que eu tava te falando. Às vezes, em alguns lugares, aquele pacote de rocha do Triássico, por exemplo, vai estar a 2 metros de profundidade e no outro vai estar a 2 quilômetros. Porque você tem a história geológica de cada um. Por exemplo, teve um negócio que inclusive ajudou também na grande extinção ali do Cretáceo Paleógeno, que foram as traps de Deccan. Trapas de Deccan. Trapas de Deccan, que foram na Índia. Que foi um derramamento de vários vulcânico, entraram né, em erupção ao mesmo tempo. por vários milhares de anos, né? Tanto que aquilo lá, o resultado desse derramamento ocupa 2/3 da Índia, do terreno indiano hoje, né? Por quê? Porque a Índia é muito sem vergonha, né? O subcontinente indiano, ele estava originalmente colado na borda da África e durante todo o Cenozoico, foi no Mesozoico, no meio do Mesozoico até o meio do Cenozoico, ela rumou para o norte até colidir com a placa da Ásia. E aí, também, uma placa entrou embaixo da outra. O que tem ali, no norte da Índia? Com a Ásia. Cordilheira lá. Sei lá, pô. Tem o Himalaia. Tem a cordilheira do Himalaia lá, do Tibete e tudo mais. Ali bateu, na verdade, Faz né? todo sentido. Bateu. E o legal é que o pessoal sobrevoa, os geólogos sobrevoam, e eles veem, cara, como se fosse quando bate duas coisas. Não faz uma ruga aqui, é como se ruga. Você vê na é. rocha as ruguinhas, cara, do negócio sendo empurrado. E isso é muito... Isso tudo eu aprendi na escola, assim, de um jeito mais brando. Mas porque na escola eles vão mostrar o geólogo lá fotografando as rugas, né? E o interessante você ver que as cordilheiras mais altas são as mais recentes. Então, a da Índia foi há menos tempo, a do Chile foi há menos tempo. Né? E as cordilheiras mais antigas, né, são aquelas mais baixas,
porque erodiu. Então deu tempo de erodir e tal, não sei o quê. Então boa parte das serras que a gente tem aqui, mesmo no meio do Brasil, tal, não sei o quê, a coisa foi erodindo, porque as placas também não foram as mesmas durante todo o período. Mas uma coisa interessante desse negócio da Índia, né, com essas traps de Deccan, por exemplo, que foi esse derramamento gigantesco que aconteceu, inclusive durante a colisão, né? Esse derramamento monstruoso, ele cobriu a Índia com uma camada de lava absurda por milhares de anos, são quilômetros. Tem lugares que as espessuras são de 3, 4 quilômetros de camada de lava. E foi aquilo, né? Derramou. Enquanto estava derramando, não estava depositando sedimento para formar outras rochas, né? Porque chegava lá, queimava tudo, né? Caía de novo, rocha líquida ia lá. Aqui no Brasil, durante este mesmo período, não estava acontecendo isso. Então, se você pega, por exemplo, lá no Nordeste, que você tem essa camada do fim do Cretáceo, você vai olhar, não tem uma camada em cima de lava de quilômetros. Isso vai acontecer na Índia. Entendi, cara. Então, o que aconteceu na Índia, a camada que está exatamente embaixo ali do fim do Mesozoico na Índia, ela está mais profunda do que aqui no Brasil, porque lá Esse derramamento todo. você teve um evento que foi muito particular e que aqui não aconteceu. E dá para você fazer outra coisa aqui também. Tem o derrame do Serra Geral, que pegou praticamente todo o interior aqui, o Paraná inteiro, São Paulo inteiro, Mato Grosso do Sul, não sei o que foi o derrame do Serra Bacia do Geral. Paraná. Que deve ter mudado o mundo, né? Porque foi tanta lava, mas tanta lava, que deve ter modificado o clima na época, né? Alguma coisa assim. O pessoal até calcula que tenha tido até diferença de extinção em massa naquela época, derramamento do Serra Geral. Que foi também numa movimentação da placa sul-americana ali que formou aquele pedaço. Naquele pedaço da formação do Serra Geral aqui no Brasil, você tem uma formação, né, um pedaço de lava que não está presente no mesmo período na África, por exemplo. Então lá na África você vai achar essas camadas numa outra altura, porque lá nesse momento você não tem um bloco de lava porra. Faz todo sentido, isolando. na verdade, né? E o legal da trapa de Deccan, só para completar, muita gente hoje diz que a extinção dos dinossauros pode ter sido, extinção em massa, né? Pode ter sido uma combinação. Porque se você for lá e datar essa lava, é muito parecido. Dali perto dos 66 milhões de anos. Mais ou menos na mesma época caiu um grande asteroide. Então hoje a gente não sabe direito o que aconteceu. É aquela coisa. A gente Pode ter sido as duas as coisas. duas coisas juntas. É aquela coisa que quando a sua casa tá caindo, você sai e aí você é assaltado quando você sai. Meu Deus, minha casa tá pegando fogo, vou sair na rua, te assalto. É Tem isso. teorias que dizem que quando o asteroide caiu, ele gerou a consequência para que os vulcões começassem a entrar em erupção. E aí essas duas coisas somadas, a vida não conseguiu resistir. Mas até Deus onde- realmente mas não até queria que os onde eu- dinossauros sobrevivessem. Bom, mas sobreviveram, né? Então aí, Tem ó. 11 mil espécies de dinossauro vivas hoje, mas... Fala, Sergião Inete. Fala. Rafael Frazão mandou. Boa. Vocês são a salvação da ciência no Brasil. Tenho duas perguntas. Temos ou quando teremos uma missão focada na Lua Europa? Além da Lua Europa, qual é a outra lua com características semelhantes da Lua Europa? Muito bom. Primeiro, né, que o pessoal fala de lua, né? A gente não gosta muito, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Pode falar lua, tá? É que lua é a nossa lua, né? Então a gente fala... Mas ele escreveu com letra minúscula, então ele Então tá escreveu aceitável. certo. É Tá certo. aceitável, né? Muito bem, cara. Então é o seguinte, né? Quando que nós teremos uma missão para a Europa? Aliás, esqueci desse negócio aí, o Christian. Coloca aí os links, esqueci dessa da missão para a Europa. No futuro bem próximo, cara, nós teremos 2 missões para a Europa. Abre ali uma nova janelinha. Escreve aí, Europa Clipper. Não, Europa, espaço, CLPPER, isso aí. Então, uma das missões é essa aí, ó. Pode clicar nesse primeiro link aí, ó. Uma das primeiras missões que vão para a Europa, dedicada para estudar a Europa, é essa aí, ó. Chama-se Europa Clipper, tá? É uma missão da NASA. Tá ali, ó, a data de lançamento dela. Ela tá prevista para ser lançada em outubro de 2024. Pode descendo aí. Chegar em Júpiter em 2030, tá?
essa que é a ideia da Europa Clipper. Aliás, diga-se de passagem, entra no YouTube aí, cara, que eu vou indicar um negócio muito legal pra galera, se quiser ligar aí na sua casa e deixar. Escreve assim, Europa Clipper, do mesmo jeito. Europa Clipper Clean Room Live. Não, room é de sala. Mas tá, tudo bem. Já apareceu ali, ó. É essa aí, ó. Pronto. Esse link vai estar lá. Ó, isso aqui, ó, põe ela na tela toda. Isso aqui é a sala limpa lá no JPL, tem uma câmera ao vivo, 24 horas, mostrando a Europa Clipper, ó. A Europa Clipper é aquela sonda ali, ó. Então você pode ligar e deixar aí, ó. Você vai ver a sonda sendo montada. Vai ser lançada em 2024. O objetivo dela ela foi já pensada para ser uma missão que iria pousar, mas aí é muito complicado e tal. Então ela vai só orbitar a Europa e vai fazer medidas ali da crosta de gelo de Europa e tudo mais. Então, uma é essa missão. Esse link aí vai estar lá na plataforma, então para você entrar lá e pegar os links todos. E a outra missão, abre aí outra janelinha, é uma missão da Agência Espacial Europeia chamada JUICE, escreve aí, JUICE ESA Mission, é com E. ESA Mission. Essa aí, ó. Essa aí é a missão JUICE, que quer dizer Jupiter Ice Moons Explorer, ou seja, é uma missão da Agência Espacial Europeia que não vai estudar só a Europa, tá? Vai estudar a Europa, Calisto, Ganimedes e tudo mais, mas vai fazer muito estudo em Europa. Então, temos 2 missões aí nos próximos anos que vão para a Europa. A Europa Clipper e a JUICE. Aliás, já entra a primeira dica aqui, para quem não viu ainda, assista o filme Europa Report.